Neemias, capítulo 3, vamos voltar ao estudo do livro de Neemias. O capítulo que vamos estudar hoje do livro de Neemias é um dos capítulos mais fascinantes de toda a Bíblia. Na leitura deste capítulo, vocês vão achar estranha tal afirmação. Mas é realmente incrível aquilo que podemos escolher de maneira abundante e preciosa para as nossas vidas através de um simples, aparente registro de nomes. O que temos aqui é uma lista de pessoas envolvidos numa grande obra. Vamos então ler capítulo 3 de Neemias. Capítulo que muitas vezes nós saltamos por alto na nossa leitura diária da Palavra de Deus ou do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Porque consideramos que muitas vezes isto é apenas uma lista de nomes. No estudo e na preparação do sermão, eu fiz uso de diversos materiais. Quando finalizo o sermão, o estudo, a exegese do texto, faço uso de outros comentários, de outros livros sobre este livro, para ver se as conclusões que eu cheguei não destoam de outros mestres da Palavra de Deus. Se destoar por completo, então aí há um grande problema. E num dos livros mais famosos, escritos por Swindoll, sobre o livro de Neemias, com o título, eu tenho um livro em espanhol, mas o título em português seria Passa-me outro tijolo. Qual é o único capítulo que não é mencionado em todo o livro de Swindoll? Capítulo 3. Capítulo 3. Não tinha nada sobre o capítulo 3. Mas é realmente fascinante. Vamos ver juntos as lições preciosas que este capítulo tem para nós. Diz assim a palavra de Deus. Então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até à Torre dos 100 e à Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe aceitaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Juntos deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom Merononita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Éufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos orives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Está interessante a leitura, não é? Continuemos. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, de fronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Azebanas. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Pat-Moab, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas.
A porta do vale reparou a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até à porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral dos distritos de Bet-Aqueren. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Colosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, ainda ao muro da açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Azbuc, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até de fronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até à casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas. Reum, filho de Bani, e ao seu lado Azabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos. Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até à porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasib até à extremidade da casa de Eliasib. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, de fronte da sua casa. Depois dele, reparou Azarias, filho de Masseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até à esquina. Palal, filho de Usai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas para o oriente e até à torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, de fronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta principal, oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o 6º filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Urives, até à casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os orives e os mercadores. Senhor, ilumina a nossa mente para entender a Tua preciosa palavra, Pai. E este capítulo fascinante, com muitas e preciosas lições para as nossas vidas, se nós as aplicarmos de todo o coração, Senhor. Que nós possamos fazer isso, Senhor. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Itcomb estava certo quando escreveu sobre o livro de Neemias o seguinte: depois de Neemias, nenhum outro livro do Antigo Testamento apresenta um texto com tanto incentivo, dedicação e discernimento fervoroso com respeito à obra de Deus. Nenhum outro texto. Vemos tudo isto aqui neste capítulo 3. Incentivo, dedicação e discernimento fervoroso com respeito à obra de Deus. Aqui já vemos o povo com a mão na massa. Neemias tinha orado. O rei dos reis respondeu. Abriu o coração do rei da terra para apoiar um grande projeto da reconstrução da cidade dos muros de Jerusalém. Agora é tempo de ação. O povo aqui no capítulo 3 já está com a mão na massa. O termo hebraico mais repetido aqui, aparece traduzido nas nossas Bíblias como edificar, construir. Aparece 7 vezes. Mas há outro termo
que aparece em 32 versículos, 35 vezes. É a palavra, o termo reparar, restaurar, fortalecer. Obviamente, uma referência aos muros da cidade, aos muros de Jerusalém. O trabalho de restaurar, de fortalecer os muros da cidade gloriosa de Jerusalém, onde Deus tinha prometido manifestar a sua glória para as nações. Finalmente, depois de 142 anos da sua destruição, através de Nabucodonosor, através dos babilônicos, esta cidade foi arrasada, os muros derribados, destruídos. Esta cidade era escombros, templo queimado e destruído. Finalmente, depois de várias gerações, depois de 142 anos, aparece uma geração que volta a reparar, a restaurar, a fortalecer esta cidade, os muros desta cidade e as 12 portas da cidade. 12 portas. A Jerusalém Celestial também, em Apocalipse, é apresentada para nós com 12 portas. Toda aqui uma figura e uma imagem para nós também de um testemunho na terra, uma cidade na terra que serviria de testemunho, de luz, para refletir a glória de Deus para as nações. Assim também será a Jerusalém Celestial, onde o seu povo, aqueles que estão unidos a Cristo, habitaremos com Ele para todo o sempre e iremos refletir a glória de Deus para todo o sempre. O impressionante aqui é que aquilo que não foi feito por muitos em 142 anos, foi feito por estes que estão aqui listados nesta lista em apenas 52 dias. Vamos ao capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Aquilo que não foi feito em 142 anos, foi feito em 52 dias. Impressionante. Impressionante. Qual o segredo? Qual o segredo? Quais as lições, aplicações para retirarmos para nós? Nós que somos o povo de Deus, a igreja, o Israel do Deus vivo. A igreja é o povo de Deus. Como é que o que é que nós podemos aprender sobre esta grande obra realizada com grande sucesso? Nós que também estamos envolvidos numa grande obra, fomos eleitos e separados para essa grande obra, representar a Deus aqui na terra e fazer representantes de Deus aqui na terra através da pregação do Evangelho. Como sermos bem-sucedidos nesta grande obra, ainda em construção, que é a igreja. A igreja é uma obra inacabada. A igreja continua a ter necessidade de restauração, de fortalecimento, de multiplicação. Como nós sermos bem-sucedidos? Como a igreja ser bem-sucedida na grande obra de Deus? Não estamos a falar de tijolos. Na verdade, aqui também não estavam a falar de tijolos. Eram pedras, pedregulhos. Não havia tijolos naquele tempo. Mas sim estamos a falar de construir, de restaurar, de fortalecer o edifício de pedras vivas, que é a igreja. Como sermos bem-sucedidos para a missão que Deus nos chamou e nos deu o privilégio de participar para a sua glória aqui na terra. Este capítulo 3 narra todo o trabalho do povo de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Na verdade, o capítulo está dividido em 4 partes. Começa por falar da reconstrução do lado norte. Depois vai falar da reconstrução do lado ocidental. Depois vai falar da reconstrução do lado oriental. Depois vai falar da reconstrução do lado sul. A reconstrução de todos os muros, de toda a muralha
de Jerusalém. E no versículo 1 encontramos logo preciosas lições para nós. Diz o versículo 1, então se dispôs Eliasab, ou Eliasib. A determinação e disposição de Neemias, que nós já vimos nos capítulos anteriores. Repare o capítulo 2, versículo 20. Então lhe respondi, Neemias, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Esta determinação, esta disposição, esta convicção, esta motivação de Neemias foram muito importantes para contagiar outros. Por isso vemos, logo a seguir no versículo 1 do capítulo 3, então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote. Mas eu quero que nós paremos para pensar que por si só a determinação e disposição e convicção de Neemias não eram suficientes para a realização desta grande obra com tão pouca probabilidade de sucesso e marcada por hostilização e dificuldades diversas ao longo dos 52 dias, como nós vamos ver nos próximos capítulos. Além da organização deste homem, que encontramos aqui no capítulo 3, princípios de liderança fantásticos, mas não será o nosso foco de ensino sobre este capítulo, além de princípios de organização, coordenação, mobilização, a motivação foi a chave que moveu o povo de Deus. A motivação foi a chave que moveu o povo de Deus. Nós necessitamos estar envolvidos, motivados por uma causa maior. O que fez a diferença para envolver muitos do povo de Deus nesta grande obra e levar a cabo com sucesso a obra em apenas 52 dias e fazer aquilo que não foi feito em 142 anos, foi Neemias lhes ter dado uma causa maior, conforme nós lemos no versículo 20 do capítulo 2. A afirmação de Neemias, no capítulo 2, versículo 20, responde a quem eles estavam a servir, a Deus. Somos servos de Deus. Responde também para quem era esta obra, para quem era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiramente para a glória de Deus. Porque Deus prometeu ter naquele lugar, naquela cidade, a sua glória, a sua presença e a manifestação da sua glória e mensagem para as nações através daquela cidade. Mas não só isso. A afirmação de Neemias, no capítulo 2, versículo 20 que lemos, também revela por quem, ou seja, quem lhes daria bom êxito, triunfo nessa grande obra? Deus. Deus. A causa era então maior que eles próprios. Era a glória de Deus. Era Deus envolvido. Era o cumprimento da vontade de Deus. Era a prosperidade do povo de Deus. Deus, Deus, Deus. É esta a nossa motivação esta manhã para estarmos aqui reunidos. É esta a nossa motivação para pertencermos, nos envolvermos na igreja? Somos conscientes que fomos eleitos para estarmos envolvidos numa causa maior que nós próprios? Somos conscientes que fomos separados para servirmos juntos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Somos conscientes que Deus tem um propósito para o qual nós estarmos reunidos, juntos, o propósito de cooperarmos mutuamente e contribuirmos mutuamente para o progresso de um reino glorioso e eterno, o reino de Deus aqui na terra? Esta é a motivação
que move verdadeiramente o povo de Deus. Uma causa maior que eles próprios. O próprio Deus que nos chamou. O próprio Deus que nos separou. O próprio Deus que nos salvou. E o próprio Deus que agora nos dá o privilégio de sermos parte da sua missão aqui na terra para a sua glória. Somos servos de Cristo. Somos cooperadores de Deus. Eu não estou a inventar nada. Isto é repetido ao longo das Escrituras. Permitem-me para ler para vocês um texto apenas para comprovar aquilo que nós somos. Qual é a nossa identidade? E aquilo que é esperado de nós. 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. De Deus somos cooperadores. O que acontece aqui vai além de ti. A igreja não é sobre ti. A igreja não é sobre mim. A igreja é sobre Deus. E no que estamos envolvidos é numa causa maior que vai além das nossas próprias vidas. É a causa de Deus. Cooperadores de Deus. Que privilégio. Que privilégio. Amados irmãos, é assim que tu te vês. Como cooperador de Deus. É assim pelo qual és conhecido pelos outros. Ali vai um cooperador de Deus. Da obra de Deus. É esta a tua identidade? És um servo na obra de Deus? És um servo para Deus? É este o propósito maior da tua vida? Eu não estou falando necessariamente aqui que todos os que estão aqui, homens se tornarão pastores, mulheres se tornarão missionárias, alguns talvez. Deus queira que sim. Glória a Deus por isso. Mas se eu falo intencionalmente e diligentemente sobre resgatares esta ambição na tua vida, de viveres para a tua glória, mesmo através da tua profissão, mesmo através como mãe, como pai, como esposo, como esposa, mesmo através como membro de igreja e sobretudo como membro de igreja. Dentro, fora, a ambição de viveres para a glória de Deus em tudo aquilo que realizas, em tudo aquilo que colocas as tuas mãos. Uma causa maior que a tua própria vida. Um objetivo mais alto que uma reforma no Algarve. Ou que os teus filhos tenham um curso superior. Cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Tudo aquilo que o mundo tem para oferecer e tudo aquilo que tu podes conquistar neste mundo, o que levarás para a eternidade e o que valerá na eternidade. Nós precisamos de resgatar a nossa ambição de viver para uma causa maior. Se a Igreja Batista da Ramada não abraçar esta causa maior, se a Igreja não estiver motivada para viver para a glória de Deus, fazer não a sua vontade, mas a vontade dele, edificar o reino de Deus, contribuir para o fortalecimento e a prosperidade do povo de Deus e levantar bem alto a bandeira do Evangelho, não haverá progresso. Progresso neste lugar, progresso na obra de Deus. Os escombros continuarão. Assim como foi para o povo de Israel, 142 anos em que conviveram com os escombros e ninguém fez nada a respeito. Nós não queremos que o excelente seja preterido pela mediocridade. Nós não queremos que o crescimento seja preterido pela manutenção. Nós temos que entender que estamos envolvidos numa causa maior. Não se trata de nós, trata-se de Deus. Trata-se da glória de Deus. Não se trata do nosso reino, trata-se do reino de Deus. Isto é fundamental entendermos isso para realizarmos grandes coisas para Deus.
Começa tudo com motivação. Motivação certa, correta. Para quem o fazemos? Por que o fazemos? Por quem? Depois vemos aqui também, se dispôs Eliasib. Depois da oração veio a ação. A ação. A soberania de Deus em todas as coisas não anula o nosso trabalho diligente. A nossa responsabilidade. Orar é muito bom e a Bíblia diz que muito pode a súplica do justo. Mas ela, a oração, não deve ser sinónimo nem justificação para a passividade. Ela, na verdade, conduz-nos à ação. A oração deve conduzir-nos à ação. Por que é que nós oramos? Nós oramos porque cremos que dependemos de Deus em todas as coisas. Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Amado, estás aqui a respirar, é porque Cristo o permite e te capacita para tal. Se tu tens um trabalho, é porque Deus te deu esse trabalho e saúde para teres esse trabalho. Se tu tens algum dom, algum talento, ele não veio de ti. Não nasceste com isso, foi dado por Deus. Não é genética, é Deus quem dá. A todos os homens, conforme Ele quer, tudo vem dEle. E dependemos dEle em todas as coisas. Nós oramos porque efetivamente nós cremos, tal como João Batista afirmou, que tudo o que o homem tem recebeu do céu. João 3:27. Vamos lá, João 3:27, para vermos outros textos. É por isso que oramos. Porque sabemos que tudo aquilo que temos ou poderemos ter, vir a ter, vem do céu. Nós queremos isso, por isso oramos. Respondeu João Batista, João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nós oramos porque cremos que Deus é soberano sobre tudo e todos. Não tenho que abrir, mas rapidamente eu vou ler para vocês Salmo 103, 19. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Amados, o Senhor é soberano sobre tudo e todos e nada escapa ao seu controle. Inclusive as ameaças de guerra na Ucrânia. Nada escapa à sua soberana vontade e poder. Por isso nós oramos a Ele. Nós oramos também porque o amamos. Queremos ter comunhão com Ele. Mas nós não temos a oração como o nosso fim. Nós não esperamos que as coisas nos caiam do céu. Nós devemos fazer a nossa parte. E fazemos a nossa parte, pois nós sabemos que tudo vem do céu. É verdade que não esperamos que as coisas caiam do céu, mas nós sabemos que tudo vem do céu. Por isso nós oramos, mas também fazemos. E continuamos a fazer em espírito de oração, desde o início e no sustento gracioso de todas as coisas, pois sabemos que em todas as coisas dependemos do céu, dependemos de Deus, dependemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para realizar qualquer coisa. Pequena ou grande obra. Oração, sim, mas também ação. Ação. A oração não é justificação para passividade, mas sim para atividade na confiança e na dependência do Senhor em todas as coisas. Ainda no versículo 1 estamos. O exemplo dos líderes.
Os primeiros mencionados no versículo 1 na reconstrução do muro são o sumo sacerdote e os sacerdotes. É certo que todos nós, e vocês sabem muito bem isso, todos nós que nascemos de novo, nós somos chamados e fomos feitos um povo de novos sacerdotes. É isto que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, a igreja, nós cristãos, somos um povo de novos sacerdotes. Mas o meu ponto aqui de destacar o exemplo dos líderes, fundamental para a realização de uma grande obra, é que tal como antigamente no povo de Israel, aqui também agora na igreja, Deus deu à igreja, Deus separou do meio do seu povo homens para supervisionar, para liderar, para guiar, para exemplificar e zelar pelo povo de Deus. Assim eram os sacerdotes no Antigo Testamento, assim são os pastores no Novo Testamento. O que aprendemos aqui com o facto de os primeiros mencionados serem os sacerdotes, os líderes? Primeiramente, para a realização de uma grande obra, os líderes devem estar lado a lado com as pessoas. Os líderes, os pastores, a famosa frase, os pastores devem ter cheiro a ovelhas. Também os líderes devem ser um modelo e exemplo em todas as coisas. O seu serviço principal é o ministério da palavra, da oração, da supervisão, da administração, mas a disposição para servir, ela deve ser ilimitada sempre que houver uma necessidade e há disponibilidade. É isso que aprendemos através do exemplo destes líderes. Os primeiros a se envolverem na reconstrução dos muros de Jerusalém. E ainda mais, nós vemos que a verdadeira liderança, os verdadeiros líderes, não impõem a autoridade. Eles simplesmente dão o exemplo, o primeiro passo, e os demais os seguem. É isso que vemos acontecer aqui. Ser exemplo, dar o primeiro passo, e depois os demais seguem. O exemplo dos líderes é muito importante para a realização de uma grande obra para Deus. Também a cooperação, versículo 4. Reparem as vezes que está mencionada no capítulo, ou seguramente já repararam, e eu não serei repetitivo, fruto de administrar bem o tempo que tenho convosco, mas várias vezes é mencionado ao seu lado, ao lado, junto deles, junto a estes, ao lado dele. Cooperação. Esta expressão ao lado aparece 8 vezes. E depois ainda temos mais vezes mencionado outra expressão que é usada aqui como sinónimo, junto, junto. O que podemos aplicar deste exemplo do povo na realização desta obra para as nossas vidas, para a nossa igreja, é que para realizar uma grande e difícil obra, não basta estar no mesmo lugar. É necessário estarmos juntos, lado a lado. É necessário cooperarmos. Cooperação é a solução. É necessário compromisso de todos. É necessário envolvimento de todos. É necessário participação de todos. Cooperação é a solução para realizarmos grandes coisas para Deus aqui na terra, para a sua glória. Deus nos juntou com este mesmo propósito. Ele não nos juntou para simplesmente visitarmos a igreja, mas para envolvermos com a igreja. Participar, cooperar, lado a lado. Mas há uma exceção aqui. Versículo 5, reparem, a única exceção em todo o capítulo. Aquilo que destona do resto do capítulo, encontramos no versículo 5.
Ao lado destes, repararam os tecoitas. Estes até só aqui um parênteses. Estes terminaram a sua obra e depois mais à frente do capítulo, ainda falta noutros lugares, vou lá também. Eu nem ia mencionar isso, só agora é que me lembrei. Os seus nobres, versículo 5. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Não se sujeitaram ao serviço. No meio do povo de Deus, não devemos ter a expectativa de unanimidade. No meio do povo de Deus, nem todos os que estão, eles somam. Um jornalista, Carlos Albert Ang, disse o seguinte: quem não soma, subtrai, mesmo permanecendo estático. Há pessoas que não somam nem multiplicam, só servem para subtrair e dividir. Não somam nem multiplicam, só servem para subtrair e dividir. Via de regra, de forma geral, costuma-se dizer, os entendidos, os espertos, que na igreja encontramos 20% que contribuem e trabalham, os outros 80% assistem e criticam. Pensemos no que seria a igreja, o que seria a igreja, com todos a cooperarem, com todos a contribuírem, com todos a trabalharem, o que é que ela podia fazer aqui na Terra? Imaginem. Imaginem. Reparem que os que não trabalharam também são citados. São citados aqui na lista. Os que não trabalham não passam desapercebidos. Deus repara em quem não coopera, em quem não trabalha. Deus repara. Em quem não se envolve, em quem não participa. Deus repara. Em quem não é provedor, Deus repara. Aqui estão eles também mencionados na lista. Deus repara e vai lidar justamente com eles. Essas pessoas existiram no meio de Israel como nós vemos. Pessoas que não cooperam, pessoas que não trabalham, pessoas que não se envolvem, pessoas que subtraem, pessoas que dividem e continuam a existir no meio da igreja. E o será até ao fim dos dias. Jesus Cristo alertou-nos para isso. O mais triste e trágico, pensando nestas almas, é que muito provavelmente a sua apatia, a sua indiferença para com Deus e a sua intencionalidade até em prejudicar o povo de Deus, de alguma forma pode ser, bem ser, sinal de falta de conversão. Que não nasceu de novo. Jesus disse que no meio da igreja haverá trigo e joio. Deixa-nos crescer juntos. Deixa-nos estar juntos, disse Cristo. Eles não serão separados até ao fim. Mas no fim haverá distinção. Haverá separação. Jesus também advertiu-nos claramente que nos últimos dias nós seremos até traídos por outros irmãos cristãos. Reparem Lucas 21:16. Falando sobre os últimos dias. Uma passagem chocante. Quem nos irá trair, entregar às autoridades, denunciar-nos da nossa fé nos últimos dias? Reparem quem são. Lucas 21:16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Bem, os últimos dias começou no primeiro século, tá bom? Tem sido esta a história da igreja. E será assim até ao fim. Os próximos
fazem parte, estão juntos. Amados irmãos, o maior desencorajamento, o maior impedimento para a obra de Deus neste lugar e a única coisa que poderá destruir a Igreja Batista da Ramada nunca será algo ou alguém de fora, será algo ou alguém de dentro. Romanos 16, versículo 17 e 18. E antes de Romanos, enquanto vocês estão à procura, vou ler outro texto em Mateus 7. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E a advertência também de Paulo em Romanos 16. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Será algo ou alguém de dentro que poderá destruir a Igreja Batista da Ramada. Nunca será algo de fora. Nunca será algo de fora. A palavra de Deus nos convoca a vigiarmos, a afastarmos de tais e a prosseguirmos felizes comparando com aqueles que querem. Trabalhando com aqueles que se colocam à disposição. Felizes, alegres, naquilo que o Senhor nos separou e chamou para fazer. Tal como o povo de Israel, a lista de capítulo 3 de Neemias não termina no versículo 5. Ela continua. Não querem, nós vamos prosseguir. Nós vamos fazer, alegremente, motivados. 58 dias fizeram toda esta grande obra. Depois nós vemos, também aqui aprendemos neste capítulo, que devemos estar todos envolvidos. Diversidade é uma riqueza e uma força imparável quando é em unidade. Nós reparem o versículo 8, 9, 32. Nós temos aqui mencionados envolvidos nesta obra da reconstrução dos muros, ourives, comerciantes, perfumistas, governadores, pessoas que vestiam roupa de seda, mas também pessoas que vestiam trapos. Todos juntos, sujando as mãos, todos juntos, independentemente da sua profissão, talentos, dons, sexo, vemos homens e vemos mulheres, envolvidos no mesmo propósito de realizar a obra de Deus. Todos nós somos chamados, convocados a sujarmos as mãos. A igreja não é um lugar para elitistas. Na igreja não se apresenta divisão de classes. É um lugar onde, lado a lado, estamos juntos e envolvidos na obra de Deus. Com os nossos diferentes dons, capacidades. Seguramente os pedreiros trabalhavam muito mais rápido na reconstrução dos muros do que um ourives que estava habituado a trabalhar o ouro. Mas não importa. Nós vemos até aqui neste capítulo, tem tantas riquezas, mas vemos que alguns fizeram vários metros de muros e outros só fizeram uma porta. Mas não importa. Fizeram de acordo com a sua capacidade. Mas todos juntos estavam envolvidos no mesmo propósito de realizar a obra de Deus. Amados irmãos, se queremos realizar uma grande obra de Deus neste lugar, através de nós, precisamos de estar todos envolvidos. A igreja é um corpo com muitos membros e todos os membros são necessários. A diversidade é bem-vinda numa igreja, quanto mais melhor. Quando ela é acompanhada de unidade, é uma força imparável. Tal como vimos aqui no capítulo 3. É uma força imparável. 52 dias reconstruíram todos os muros da cidade.
Nós vemos aqui o envolvimento também na família, no serviço a Deus. Versículo 12 é mencionado alguém que trabalhou juntamente com as suas filhas. Sabemos que no trabalho da construção, pela exigência física do mesmo, ele é reservado para homens, mas vemos aqui até um pai envolvendo e não poupando as suas filhas desta obra. As suas filhas. Eu não estou aqui a defender que as mulheres devem fazer trabalhos pesados, não é isso? Mas aqui vemos o zelo do povo. As mulheres se juntando também para esta obra pesada. Era pedras, não era tijolo. E até um pai expondo as suas filhas a esse tipo de serviço. E podemos aprender com o exemplo deste pai em envolvermos os nossos lares, que não seja apenas um quadro na parede. Cassandra faz bonitos e belos quadros, e eu tenho um que ela fez, temos na nossa casa, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quadros são muito bonitos, mas não sejam apenas como peças de decoração, sejam uma verdade nas nossas vidas. Que possamos envolver e ensinar os nossos filhos também a servir a Deus. Fazemos muito mal aos nossos filhos e às futuras gerações se não os ensinarmos a servir a Deus de maneira prática hoje. Tristemente, na igreja, de modo geral, nós vemos pais poupando os seus filhos do culto se não há uma equipa de ministério infantil para tomar conta deles. Tristemente, pais até se unem no serviço ao Senhor sozinhos, permitindo que os seus filhos fiquem em casa a jogar na PlayStation, em vez de aproveitarem esse tempo para discipulado. Vem comigo trabalhar na obra do Senhor. Tristemente, há pais que são permissivos com os seus filhos e até permitem que eles deixem de vir ao culto porque passaram a noite na casa do seu amigo ou amiga. Não há nenhum problema passar a casa na noite do amigo ou amiga. Mas se quer esses privilégios e desfrutou, bem, tem que cumprir a sua responsabilidade diante de Deus e cultuar ao Senhor. Não é porque está cansado que vamos poupá-lo de vir ao culto. Envolvendo a família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ensinemos pela palavra, mas também pelo nosso exemplo. As novas gerações, os nossos filhos olham para nós. E que possamos ensiná-los a temer e a servir a Deus de todo o coração, tal como este pai o fez com as suas filhas. Nós vemos, versículo 20, um destaque especial. Reparou com grande ardor Baruque. É um destaque único especial. A palavra ardor aqui no texto refere-se a algo quente, encendido. Era usada para incêndio, referindo-se ao enorme zelo, fogo no coração que Baruque tinha para realizar esta obra. Nós precisamos ser mais de Baruques e precisamos de sermos mais como ele, no fervor para servir a Deus de todo o coração. Deus está à procura desses homens e dessas mulheres. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus, a obra do Senhor, relaxadamente. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. John MacArthur, famoso pastor dos Estados Unidos, para mim a maior referência viva para o mundo cristão nos dias de hoje. Ele tem uma frase muito simples, mas muito conhecida. Ele tem o hábito de dizer que o tempo e a verdade andam juntos. Tempo e verdade andam juntos, daquilo que nós somos, das nossas motivações. Tempo e verdade andam juntos. Aqui na terra, ou mais tardar no céu, o tempo e a verdade, todas as coisas, serão conhecidas e expostas de todos. 2 Coríntios 5:10. Que isso nos sirva de motivação para servirmos a Deus com temor, zelosamente, fervorosamente, sinceramente, puramente, tal como o povo de Israel, tal como a lista destes nomes aqui registados. O apóstolo Paulo adverte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amado irmão e irmã,
não temes este dia em que irás comparecer diante de Jesus Cristo? Em que Ele irá expor e revelar todas as coisas? As motivações do teu coração ou a falta delas? Todas as tuas obras, boas, mas também as más. Não te importas que um dia terás que comparecer diante dele e ser julgado por ele? A tua apatia, a tua indiferença, a tua maldade, as tuas motivações. Se diante desta realidade não te move, não há algo dentro de ti que te comove, te move, te agita, então toma muito cuidado e uma séria advertência. É possível então que tu não tens nada dentro de ti. Não tens o Espírito Santo, não nasceste de novo, ainda não houve verdadeira conversão, transformação, mas enquanto respirares, há esperança de te entregares de todo o coração a Deus e aos seus propósitos. Que seja hoje que te entregues de todo o coração a Deus, que te arrependes dos teus pecados e abraça Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador e te juntes ao povo de Deus. Povo de Deus aqui presente, igreja, não olhemos para a igreja do passado, não olhemos para aquilo que é a igreja hoje. Não olhemos para as nossas muitas limitações e não olhemos também para as circunstâncias em que vivemos, em que existimos, em que estamos neste mundo. Trabalhemos sim, todos juntos, cooperando naquilo que será a igreja no futuro. Pela graça do Senhor, ao confirmar a obra fiel das nossas mãos, amados irmãos. Não olhemos só para o agora, olhemos para aquilo que Cristo pode fazer em nós e através de nós, da sua igreja, para a sua glória, na sua graça. E não fiques de fora. Não fiques de fora. Que enorme privilégio e cheio de recompensas no presente, nesta vida, mas sobretudo na eternidade, nós temos por sermos parte desta grande obra, a Igreja. Com impacto na terra e com impacto na eternidade. A Igreja, que triunfará por meio de Cristo sobre tudo e todos. Que nós possamos ser achados fiéis, envolvidos nesta grande obra, todos juntos, cooperando, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que esta verdade, Pai, ela seja vivida, vivenciada, experimentada por nós de todo o coração, Senhor. Que possamos estar envolvidos nesta grande obra, Senhor, por temor, amor e zelo por Ti, para a Tua glória, Senhor, para a bênção, fortalecimento e prosperidade do Teu povo também, Senhor. Que possamos ser achados juntamente com aqueles que vimos no capítulo 3 que se dispuseram, Senhor, para realizar uma grande obra para Ti, Senhor, e para o bem do Teu povo. Permite, Senhor, que sejamos fiéis e que naquele dia também possamos ouvir da Tua boca: bom servo e fiel, entra no gozo do Senhor. Amém.